Olá, meninos e meninas, estamos no ar e online para mais um episódio do podcast do Massalha. Eu sou o Massalha, seu host, apresentador, mediador deste Roda Viva esportivo de baixo custo e trago comigo o latino mais safado depois de Bad Bunny, Davi Alves. Ele canta assim. Ele canta assim. La Nicole, la Patrícia. La Letícia, la Gabriela. É isso. Moleque, puta que pariu, mano. Que porra foi essa que eu acabei de ver? Vai tomar no cu, mano. Neste episódio, a gente já vai começar falando aqui de Detroit Pistons. Não tem como. Os O time a meninos ser batido no leste. Os meninos estão pegando fogo. Estão pegando fogo. E digo mais, o Oklahoma City Thunder tem a melhor campanha da temporada, com 41 vitórias e 13 derrotas, enquanto o Detroit Pistons tem a segunda melhor campanha da temporada, com também 13 derrotas, mas 39 vitórias, 2 jogos a menos aí que o OKC. Pode, então, com certeza, é um grande candidato a terminar a temporada regular com a melhor campanha da NBA. O Detroit Pistons. Cara, é tipo aquela coisa. No meu, no meu período né, de vida de NBA, eu não vi um Detroit Pistons melhor que esse, eu acho. Tipo, eu vi 2005, Do, 2006 é, ali. do que a gente assistiu. Mas eu tô falando, tipo assim, beleza, a gente assistiu pouco, porque não tinha muito contato ainda, não tinha muita a forma de assistir, a não ser TV a cabo, site pirata, que nem existia direito. A gente só mais acompanhava por sites realmente, tipo assim, que hoje em dia a gente seria preso. Mas, cara, acho que é o melhor time dos últimos 19 anos, talvez. E, inclusive, eu gostaria aí de mandar um salve, falando em pirataria, pro meu querido guerreiro aí, que juntamente a sua esposa na época criou, fundou e foi preso pelo Mega Filmes HD. O que eu assisti de filme por conta desse cara é brincadeira. É Respeito, brincadeira. respeito. Muito respeito. Sem brincadeira. Eu sou completamente a favor da pirataria. Eu preciso dizer isso aqui. Cara, Não, assina embaixo. direitos autorais é porra. Que isso? Calma aí, velho. Rapaz. Ingresso do cinema, 50 conto, a meia. É isso, mano. Não vamos entrar não vamos entrar nesse assunto aqui, não. Mano, é. Eu acho que, pra além de ser o melhor time que a gente viu, porque a gente, né, é velho, mas não tanto, eu acho que finalmente dá gosto de assistir os Pistons de novo. Sim. Principalmente na parte da porrada. De novo, né? Eu. Eu. Eu não gosto muito de quem fala, isso é o basquete de verdade, porra. Quando sai briga, assim, olha só esses machos jogando. Eu acho um bagulho meio fetiche até, assim, tipo, esse tesão em ver homem se agarrando, né, dentro da quadra de basquete, onde não é o objetivo. Você ia se complicar se você não completasse a frase, hein? Por quê? Você fala, eu acho que é meio feitiço ver homens se agarrando. E eu pensando, aí tem um monte de gente que assiste a gente que gosta de UFC, que gosta de... Ah, não. Não, pô, nem pensei nisso. Mas, então, o objetivo do jogo não é esse, né? É, por exemplo, hóquei no gelo, onde os caras podem trocar 5 minutinhos sem perder a amizade. Inacreditável. Bom Eu, fi- demais. eu fico de cara. Eu não sei reagir. Primeiro que não dá pra acompanhar aquele disquinho, é impossível. E é estatística, tá? É estatística. Como assim? Por exemplo, quando dois jogadores se desentendem, realmente tem aquele tempo onde todo mundo se afasta para eles saírem na mão. E a estatística, tipo assim, quantos nocautes o jogador fez? Quantas vezes ele foi derrubado? E, Com tipo, todo respeito. Com todo mano, respeito. é Não inacreditável. existe nada mais caucasiano do que isso. Nada, absolutamente nada. Exatamente, mano. Porque você percebe, mano, rock não tem preto. Rock não tem. Né, com exceção do nosso guerreiro Wayne Gretzky, já dizia todo mundo odeia o Chris. Enfim, eu não sei nem como voltar pro assunto do que é Detroit Pistons. Eu não sou a favor de tretas generalizadas de vários Malice at the Palace acontecendo dentro da NBA. Mas eu fiquei intrigado com essa treta entre Hornets e Detroit Pistons.
Foram 2 na mesma noite, né, porque teve Porque, Minnesota porque e Atlanta também. o Jalen Duren ele não é um homem pequeno. Mm-mm. Não. E o Moussa Diabaté, tampouco. E, e quase que esses caras. Mano, o que eu acho zoado. O Jalen Duren vai, põe a mão no queixo do Moussa Diabaté e empurra ele pra trás, tá ligado? É, E aí todo mundo segura o Diabaté pra ele não acertar um porradão no Jalen Duren. mas o Moleque, sem MVP da brincadeira. noite foi o Isaiah Stewart saindo do banco, né. Eu ia chegar nesse ponto. A Isaiah Stewart sai do banco, tal qual um foguete, e vai pra cima de todo mundo e foda-se. E E você viu o que ele foda-se. falou depois, quando ele estava saindo? Não. Ele falou assim: "Galera, eu fui draftado pelo Detroit Pistons. Mano, é óbvio que eu ia partir pra porrada. Eles me escolheram pra isso, porra". Eu perdi no argumento. Aí não tem muito que eu possa fazer, tá ligado? Enfim, eu vivo um misto de sentimento entre cenas lamentáveis e. Corrói? Ratinho! Pô, eu acho que é esse o sentimento. É o sentimento de você assistir Ratinho, o pau tá quebrando e você fala, porra, que vexame. Mas lá dentro você tá entretenimento. Tá Sim, ligado? Tipo sim, assim, mano. enfim. Eu só sou contra o discurso de, isso é o basquete de verdade. Os Sim, bons tempos da é, NBA voltaram. Tomar no cu todo mundo, porra. pelo amor Pelo de amor de Deus, Deus. velho. Como dizia minha avó, véio é bom porque morre, né? E aí o- Meu Deus do E céu. aí os velhos costumes vão se perdendo e novos costumes surgindo na sociedade e o mundo vai se adaptando. Dito É isso. isso, adaptação é um dos termos para se, né, é uma das qualidades, uma das boas qualidades desse Detroit Pistons é se adaptar ao jogo. Eu acho que os caras têm uma forma de atacar bem característica, né, tendo o Kate Cunningham ali começando, sendo o ponto inicial desse ataque, mas defensivamente é surpreendente o que os Pistons fazem, mano. E quando a gente pensa nas peças defensivas que eles têm, a gente também consegue entender que é uma defesa muito coletiva, mano. Normalmente, quando a gente vê alguns times que têm bons defensores, é algo muito mais isolado. Mas eu acho que os dois principais times dessa temporada, que é o KC e o Detroit Pistons até o momento, são dois times que têm bons nomes, mas a defesa é principalmente coletiva, sabe? E eu gosto muito dessa mentalidade, mano, porque eu não consigo encontrar um buraco, seja ofensivo ou seja defensivo, no time do Detroit Pistons, porque eu acho que você vai conseguir entender. Na minha opinião, tá? Eles não são os melhores em nada, só que eles são bons em tudo, Tá, tá eu ligado? entendi. Isso faz eles serem de longe o melhor time do leste. Eu acho que se o Jason Tatum voltar, eu acho que o Boston volta a ser o time a ser batido. A gente não sabe ainda como ele vai voltar. Mas se ele for, cara, 50% do que ele é, o Boston já ganha muito. Então eu fico ainda com sentimentos um pouco divididos. Até por causa da experiência também. Detroit é um time que, beleza, já não é todo mundo garoto, mas ainda é um time que tá nesse patamar mais ou menos experiente da conferência, desse nível. Então são várias camadas do Detroit Pistons ainda que a gente não tem muita certeza. Algumas coisas a gente tem, por exemplo, que de Cunningham, a gente não precisa mais falar dele, porque todo mundo já sabe o que ele é. Então, é um time muito interessante, mano. Tô bem curioso, de verdade. Eu entendo o que você quer dizer, no sentido de que eles funcionam muito bem como uma unidade onde todas as peças dentro dessa unidade fazem sentido. É, Dentro da própria característica, esses jogadores não são os melhores em fazer o que fazem, isso. mas todos eles juntos funcionam em unidade. E eu acho que isso é muito bom na construção de um time, porque, por exemplo, se você precisa de um pivô espaçador no seu sistema e você tem um pivô espaçador que não é tão bom, você corre, busca um Karl Anthony Towns, busca um Miles Turner, e aí você tem um melhor pivô espaçador dentro desse mesmo sistema. Você não precisa mudar o sistema para englobar esse jogador, tá ligado? Quem Eu você acho que acha melhor, o Karl Anthony Towns ou o Jalen Duren? melhor ponto final, É, Jalen Duren. Sabe por quê, mano? assina Eu embaixo. cada vez mais eu vou me comprometendo
a gostar de jogadores e elevar o patamar de jogadores da minha cabeça que jogam nos dois lados da quadra, É, tá ligado? Tipo, e a gente vai chegar num ponto delicado, inclusive, sobre defesa nesse programa de hoje. vai. Mas o cara que ele compromete muito a defesa, mano, eu não consigo. E o tal. Bom, deixa eu terminar a frase. Eu não consigo colocar mais o patamar desse cara num nível tão elevado, a não ser que ele seja, tipo, um dos melhores jogadores da NBA. A Tipo não ser que assim, você seja o Jokic, tá ligado? exato. Tipo, ou até mesmo você seja elite em outro quesito, Trae Young, tá ligado? Sim. Ou você seja elite na criação ofensiva, Luka Doncic. Tipo assim, são caras que estão em patamares elevadíssimos, mesmo comprometendo a defesa, mas que eles são máquinas ofensivas, né? E não tô dizendo aqui que o Jokic, o Luka e o Trae Young estão no mesmo patamar, pelo amor de Deus. Mas quando você olha pra caras que não são a elite do basquete, tipo o Towns, e aí, porra, me corrijam se eu estiver errado, se você acha o Towns a elite do basquete, eu peço perdão. Ele é a elite dos pivôs espaçadores, talvez isso seja uma Ele é realidade. elite de um aspecto bem específico. Bem nichado, é. É. E um aspecto importante até no basquete, Sim. mas nichado. Quando você tá falando do Towns, eu não consigo relevar esse lado defensivo, principalmente porque o Towns é muito burro. E o que ele compromete o time, se comprometendo com faltas, porra, mano. Você tem um cara no elenco que você precisa pensar estratégias de reposição, porque ele vai fazer faltas que ele não precisa fazer, mano. Sim. Assim, ele é burro, mano. Ele é burro ou preguiçoso, ou os dois, tá ligado? Sim. Tipo, tá ligado o paradoxo de Javel Magui, né? O É. Javel Magui, ele não é o jogador mais inteligente da história, longe disso. Ele não fazia leituras defensivas espetaculares, longe disso. Mas ele não precisava. Porque atrasado, ele chegava, dava o toque e mandava a bola na segunda fila da arquibancada, tá ligado? Sim. Tipo, A no, a- envergadura daquele maluco era inacreditável. no ataque, ele não precisava fazer a melhor leitura depois do pique pra fazer esse roll pra receber o passe. Não, ele pulava e a bola encontrava ele no alto em algum lugar, tá ligado? Tipo, é assim que funciona. Javel Magui, DeAndre Jordan, é, enfim, qualquer outro nome que você queira adicionar de caras desse arquétipo de jogador. O Towns, mano, ele não tem esse atributo de chegar apesar da própria burrice, tá ligado? Hum. Apesar da própria falta de leitura. Então é muito difícil pra mim. E a gente já começou o programa dizendo que Jalen Duren é o melhor jogador que Karl Anthony Towns. É, Esse mano. programa, esse programa É. ele E promete, vai velho. ser, e não vai ser nem a pior take do programa. Não, não, facilmente. Essa vai ser a mais leve, inclusive. Sim. Mas, sobre os Pistons ainda, me anima a ver que não só dentro desse sistema as peças podem ser substituídas por peças melhores, mas como num melhor cenário ainda, essas peças de hoje podem evoluir para ser melhores, tá Sim. ligado? Os nomes que estão no elenco podem evoluir para ser melhores. O Jalen Duren vai evoluir ainda. O Cade Cunningham vai evoluir ainda. Isso é assustador, mano. Ofensivamente, o Cade tem coisas a evoluir, mano. E ele tem o quê? 24? Eu não faço ideia da idade do Cade Cunningham. Mas pra mim ele vai ser sempre muito novo. Deixa eu ver aqui. Sim. Ele tem 24 anos, 139 dias. Caso você Mas. queira exatidão na resposta. Mano, eu sei que você vai trazer o nome dele mais tarde, mas. Na minha cabeça, o Cade Cunningham e o Paulo Banqueiro, eles sempre tiveram uma. Como posso explicar? Uma. Não semelhança, mas eu sempre interliguei eles na minha mente. Eu acho que é porque um é a primeira escolha de 2022 e o outro é a primeira escolha de 2023. Uhum. Tá ligado? E aí eu sempre, desde que os dois estão na NBA, eu sempre acabei comparando os dois, mesmo também sendo posições completamente diferentes. Mas é porque eu acho que ambos chegaram sendo a primeira escolha, com, querendo ou não, situações parecidas, mas a do Cade muito pior, porque o Detroit Pistons estava muito pior do que o Orlando Magic na época. O Orlando Magic, ele tinha jogadores mais talentosos, tinha ali um projeto que a gente olhava e falava, isso aqui tem um caminho. No Detroit Pistons, a gente olhava pro Cade e falava, mano, você tá sozinho. Eu não via saída pro Cade, mano. Eu falava, cara, ele vai ficar aí.
e não vai arrumar nada. Só que aí a gente percebe como a paciência de um projeto vai, se estabelecendo, né. E aí, cara, é o principal ponto-chave de como a diferença não só de qualidade, mas como de postura, de trabalho em você focar em um jogador que tem tudo isso, gera resultados. Porque não é só a questão de números individuais, mas é como ele impacta os outros jogadores. Então eu acho que o Cade Cunningham, mano, ele não é só a questão dos números, da questão da consistência, da eficiência, um cara que consegue ter 10 assistências por jogo de forma fácil e sem ser aquelas assistências exageradas, é sempre a leitura mais correta, a leitura simples que funciona, o arroz com feijão que funciona, mas também é a escolha de arremesso, é o jogo em transição que muitas vezes você acha que é lento, mas ele sabe muito bem onde cada um tá. É ele escolher o próprio arremesso, usar o corpo para conseguir chegar à cesta, é ter um jogo de mid-range, é ter bola de 3 pontos. É um cara que faz o seu time, não só dentro de quadra, mas como fora dele, melhor. Então, é um jogador que eu me tornei muito fã e é aquilo que a gente estava falando, cara. Joga nos dois lados da quadra, beleza, que ele não é tipo assim, meu Deus, ele é top 5 melhores defensores de perímetro da NBA. Mas ele é um cara que joga na defesa. Ele é um Uhum. cara que se esforça. Ele é muito Então, forte. mano, isso pra mim tem muito valor. E hoje, eu falei pra você, talvez só o Shea na posição de armador seja melhor do que ele, na minha opinião. De preferir ter no meu time, tá ligado? Uhum. Eu, eu acreditei por um tempo que o Paolo seria um melhor jogador que o Cade. Eu Sim, todos acreditei mesmo. nós. Acho que o Paolo chegou mais pronto, né? Na NBA. Exatamente. E. Mas, pra mim, o Paulo Banqueiro é a maior decepção dessa temporada. E é muito Pra mim, triste são falar isso. dois alas pivôs. Ele mais uma, depois eu falo. E é muito triste falar isso porque eu acreditei que o Orlando Magic seria o dono da conferência nessa temporada. Porque a campanha que eles tiveram na temporada passada, inclusive nos playoffs, e eu falei que aquele primeiro jogo da série entre Celtics e Orlando Magic foi um dos melhores jogos de basquete que eu assisti na minha vida, porque foi xadrez com bola, mano. Sim. Tipo, que jogo bom de assistir, tá ligado? E naquele jogo o diagnóstico era falta pra esse time poder ofensivo para além de Franz Wagner e Paulo Banqueiro, principalmente na linha dos 3 pontos. E aí os caras vão e contratam o Desmond Bane, né, trocam pelo Desmond Bane. E eu falei, porra, é um dos melhores arremessadores da NBA, um dos melhores 3&Ds da NBA atual, ao lado do Paolo, que vai fazer essa evolução para a linha dos 3 pontos, porque é a evolução lógica a se fazer. Então, na próxima temporada, os caras adicionaram a peça para suprir o defeito que o time tinha, sem perder defesa. Né? Porque o problema era que o KCP não estava matando as bolas dos 3 pontos e na defesa ele ainda era um jogador positivo, na minha opinião, mas que longe demais do auge. Só que nessa temporada, quando você olha pro Orlando Magic, eu tenho vontade de dar um soco na televisão quando eu vejo o Paulo Banqueiro jogando. Porque ele não só não evoluiu o arremesso dele para a linha dos 3 pontos, como ele tá arremessando Me- menos do que a Menos temporada agressivo, passada. né? Ele tá arremessando não só em menor volume, mas tá arremessando menos da linha dos 3 do que na próxima temporada. E eu prefiro assistir o Andre Drummond arremessando da linha dos 3 nessa temporada do que o Paolo. Porque o Andre Drummond nessa temporada, Davi, ele tentou mais arremessos dos 3 do que ele tentou na carreira inteira. Não Caramba. em temporadas isoladas. Soma a carreira inteira desse corno Informação pra vocês aí. e aí nessa temporada ele tentou mais arremessos. Com um aproveitamento de 38%. Porra, ainda absurdo. 38%. É um volume baixíssimo para André Drummond, né? Para jogadores normais da NBA, mas para André Drummond, porra, vou pegar os números aqui para eu não mentir. São 1,8 arremessos por partida, 2 arremessos por partida. Deixa eu ver aqui. Da linha dos 3 pontos, André Drummond, 1,5 arremessos por partida, 38%. Pouquíssimo, nada, absolutamente nada. Mas você vê um jogador se dispor a passar uma off-season inteira, e assim, estamos falando de André Drummond, tá? A Sim. gente tá falando de 14 anos de carreira na NBA. Se dispor a passar uma temporada, uma off-season inteira,
arremessando da linha dos três para se tornar um jogador mais útil depois de 13 temporadas na NBA, entrando na 14ª, é um bagulho louvável. E é isso que o Paolo Banchero deveria ter feito. E que visivelmente ele não fez. Não tô Uhum. dizendo que ele não trabalhou no off-season, mas a evolução lógica pro basquete dele era arremessar mais de 3 pontos. É o que o Orlando Magic precisa. Tá ligado? E não aconteceu. E aí eu fico me questionando, será que ninguém chegou nele e falou isso? Porque é impossível que o Massali, do podcast do Massali, seja alguém que tem mais visão de evolução no basquete do que o staff do Orlando Magic, tá ligado? Mas o resultado dentro de quadra é pífio. A gente olha pro Paulo Banchero e olha pro Orlando Magic, uma sombra do que eles foram na temporada passada. A gente, melhor do que ninguém, sente essa decepção, né, do Paulo Banchero. Até porque quando ele estava jogando bem, nós éramos os expoentes do evangelho de Paulo Banchero, né? Uhum. A gente sempre acreditou nele e para mim ele também é a principal decepção da temporada para mim junto a outro ala pivô que é o Evan Mobley. Enfim, não não quero me estender muito ao nome desse desgraçado, mas é basicamente a mesma coisa. A, a, a tendência lógica era ele ter evoluído na questão do volume dos arremessos e das bolas de 3 pontos. Não aconteceu, sabe? Defensivamente ainda é um dos melhores da NBA, mas ofensivamente regrediu. Então eu fico pensando muito, sabe? Sobre essas posturas. Por exemplo, o André Drummond, cara, é um cara que poderia muito bem ficar na zona de conforto, porque ele é um dos maiores reboteiros da história do jogo, e falar, Uhum. mano, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui e já era, sabe? A Sim. gente vê o Yannis, que, pô, temporada passada, mid-range acima de 42%. Essa temporada, a melhor temporada em post dele da história. A eficiência dele jogando no post é absurda. Tudo bem que ele tá bastante tempo fora, mas vai voltar depois do All-Star, então vai ser um cara, é um cara que mostra evolução também. Ele não precisa, ele não precisa. E a mesma coisa o Paulo Banqueiro, cara. Ele. A mesma coisa não, é diferente o Paulo Banqueiro. Ele sabe que ele é talentoso. Mas acho que esse que é o problema. Ele sabe disso. Ele fala: não, tô na zona de conforto, consigo dominar jogando da forma que eu jogo. Enfim, é uma decepção muito grande. É. Eu tenho algumas coisas para pontuar, mas antes uma correção numérica aqui que o setor de estatística passou para mim, Boa. que o André Drummond não tentou mais bolas dos três nessa temporada do que ele tentou em todas as outras somadas. Ele converteu mais bolas dos três nessa temporada do que Cara, ele converteu em todas as outras somadas. justo. É. Caramba. E antes de adicionar o que você falou do Paolo e até o Evan Mobley, eu quero voltar no ponto do Boston Celtics. De que duas coisas. Primeiro, o Tatum voltar nessa temporada é surreal. Não faz sentido na minha cabeça um jogador que rompeu o tendão de Aquiles voltar na próxima temporada. Rompeu nos playoffs passados Sim. e vai voltar. Foi nos playoffs? Foi. Enfim, rompeu na temporada passada E tá e na vai D-League voltar. já, hein? Isso é bizarro, isso é assustador. O fato dele já tá. Se ele tivesse só fazendo o levantamento terra que ele tá fazendo, surreal de pesado, já seria assustador. O fato dele já tá preparando um retorno para essa temporada ainda, eu não sei o que dizer. E aí na minha cabeça entra uma parada do tipo: será que o cara é geneticamente abençoado? Porque, né? Voltemos ao corte da palma colossal do Jason Tatum, onde eu dizer que o Tatum é um robô, mano. O cara é muito forte, ele é muito grande, ele é uma máquina. Tipo, é isso? É a genética? Ou é que ele pôs o trabalho onde o trabalho tinha que ser posto, tá ligado? Sim. Tipo assim, o cara falou, vou voltar a jogar basquete no menor tempo possível. E é isso, e trabalhou pra isso, saca? Eu Eu acho acho que que vai ele. muito de genética também, cara. Claro, a medicina. Porque a Aham. gente teve o Thalys Halliburton, que sofreu a mesma coisa e não tá nem perto de voltar. Damian Lillard, pela idade, obviamente, também não É. vai ter o mesmo tempo de recuperação. Damian Lillard, que Deus o tenha, né? Que,
Tipo, Sim. não, ele querer recrutar o Giannis pra Portland foi sacanagem. Foi, putaria. Porque o Yannis deve ter olhado e falado assim, meu amigo, Você tá de sacanagem não é comigo. possível. Você você quer que eu saia de Milwaukee e vá pra Portland? Porra, brincadeira. E ainda pra jogar o resto dessa temporada sem ter você no time, que É, teoricamente é a maior estrela do caramba. elenco. Bizarro. Só porque o Mas, Drew Holiday tá lá. mas eu deixaria tudo que eu tenho pra jogar ao lado do Drew Holiday. Cara, que Que saudades de ver o Drew Holiday num time saudades, relevante, mano. saudades do que a gente nunca viveu, Drew Holiday. Saudades de uma época em que o 76ers não te trocava e te fazia permanecer no elenco. A primeira vez que ele foi All-Star foi pelo 76ers, tá? Loucura, né, mano? De qualquer forma, a outra coisa que eu queria falar sobre o Celtics é linkar esse time a essa reconstrução mais lenta de elenco que os times têm feito agora. Porque eu acho que o Celtics, dessa nova geração de times competitivos, foi o primeiro time a ter paciência e a trocar os jogadores ali com o Brooklyn Nets e colher picks e ir construindo esse elenco ano após ano, após ano, após ano, fazendo boas, excelentes escolhas de draft. O Celtics escolheu jogadores que poderiam ter sido escolhidos antes no draft, né? Tanto Jaylen Brown quanto o Jason Tatum poderiam ter ido para os Lakers ou para os 76ers. Então, tipo, é um trabalho muito bem feito de scout, de prospecção de talento, de reconstrução de elenco e que gerou um título para os caras, mano. É. E É nesse meio tempo horrível. eles tentaram, né, tipo, outras coisas que não deram certo, o que mostra que, tipo assim, cara, erros vão ter, Sim. mas não é o final do trabalho. O Isaiah E que, Thomas teve, o Kyrie Irving se machucou, enfim. sim. E que esses erros fazem parte de todo o projeto de reconstrução, não tem? Mas no fim das contas, eles entenderam o potencial que eles tinham nas mãos com esses dois jogadores, adicionaram peças coerentes ao redor desses jogadores e ganharam um título da NBA. É horrível falar bem do Boston Celtics? É horrível. É. Inclusive, eu acho que está completamente fora de moda odiar o Celtics agora, porque esse elenco ele é muito gostável, mano. Sim. O Tipo Jaylen assim, Brown é muito gente boa, velho. tem pouquíssima coisa pra você odiar no Jaylen Brown e no Jason Tatum. Pouquíssima, mano. No Tatum não tem nada pra você odiar, mano. É, até porque ele não faz nada. É, mano. O cara é. Tipo assim, eu já falei isso várias vezes aqui. O Jason Tatum é o cara que você quer pra ser padrinho dos teus filhos, mano. É, mano. É o cara bom exemplo, é o cara que põe a camisa social e vai na missa domingo, tá ligado, mano? Pai de família, pai presente, campeão da NBA. Deveria ter sido Finals MVP, mas isso é um assunto pra outra discussão. Exatamente. E tipo assim, como é que eu vou dar hate nesse cara? E a única peça que era passível de hate por parte minha saiu, que era o Porzingis. Tipo assim, não dá pra odiar esse elenco do Celtics. Os caras têm o Derek White, mano. Como é que eu vou odiar o Derek White, mano? Peyton Pritchard. Pô, mano. Peyton Pritchard. Eu Cara que sou, viralizou batendo bola na garagem. eu já sou fã, né, de jogadores pequenos que chegam à NBA. Mas o Peyton Pritchard é completamente fora do sério, mano. Ele é bizarro. Ele é Ele é louco, bizarro. mano. Esse elenco é muito gostável. É muito. Tá ligado? O Joey Mazzulla, o cara mais cristão da história. O maluco parece o Timão, mano, do Timão e Pumba, velho. Como é que eu vou odiar o cara? Mano do céu. Ai, ai Eu caralho, deu nunca mais cãibra. vou olhar ele da mesma forma. Ele é o Timão, mano, do Timão e Pumba. E ele é jiu-jiteiro, não é não? Ele é jiu-jiteiro, mano. Pô, bizarro, mano. O cara é bizarro, tá ligado? Tá fora de moda odiar o Celtics, mano. Não tem pra quê mais. É. Enfim. E aí esse exemplo ele foi seguido ali, né, por OKC, pelos Spurs. Os Spurs sempre tiveram essa cultura, né? Tem nem o que dizer. Mas por OKC e Spurs, agora a gente vê outros times chegando nesse patamar, como o Detroit Pistons. E para além dos Pistons, a surpresa da temporada, Charlotte Hornets. Caramba, sim. Demorou. Demorou, Davi. Mas os Hornets são um time divertido de assistir. Caraca. Uma vez que a gente falou isso, o Chris Paul ainda tava lá. É, mano. A última vez que eu falei, vou sentar aqui hoje e assistir um jogo dos Hornets. Porra,
Tá maluco? E nessa temporada tem sido fantástico. Inclusive, mano, eu quero trazer um leve debate aqui, porque eu tava construindo um roteiro que questionava: LaMelo Ball é um armador que pode liderar um time competitivo? Ele tem estilo de jogo para isso? E a gente já falou do LaMelo muitas vezes aqui, no sentido de que, por exemplo, ele não pode arremessar 24 bolas por partida e que isso é sintomático em relação à fraqueza do elenco, né? Era sintomático em relação à fraqueza do elenco. E agora ele não tá arremessando tudo isso, obviamente. Ele tem pessoas com quem dividir o arremesso, o Concnupel, que é o calouro, que você falou que tá arremessando 8 bolas por partida? 7.8, 7.7, alguma coisa assim. Dos 3 só, né? Isso. Então esse volume ele tá bem melhor diluído. A gente tem o Brandon Miller. Brandon Miller é o nome, né? Brandon Miller. Brandon Miller, tem o. Cara, eles têm uns 4 ou 5 jogadores com média de pelo menos 10 pontos, tá? Então, os arremessos do LaMelo foram diluídos entre os jogadores. Tipo, pouco a pouco. E isso é o que faz um time ser competitivo, entre aspas, porque tem times que têm essa diluição que não são competitivos. Mas é isso que faz pra mim um time ser coerente e você ser capaz de avançar num projeto com um time. É que todo mundo em quadra seja capaz de adicionar de alguma maneira. Tá ligado? Sim. E um armador do estilo do LaMelo, né? Que não é um armador, por exemplo, como o Luka ou como o Shai, que vai entrar no garrafão, que vai absorver contato, que vai cavar a falta, que vai definir com a falta. Esse não é o LaMelo. O Sim. LaMelo vai priorizar o arremesso dos 3 em 9 a cada 10 arremessos, tá ligado? Ou ele vai lá dentro e vai fazer uma bandeja um pouco mais livre, mas ele não é o cara para definir depois do contato. E você ter esse padrão de armador tendo 24 arremessos por partida é doentio. Sim. É doentio, não faz o menor sentido. Pô, eu tenho uma grande crítica ao Lamelo desde essa época, né? Na verdade, desde quando ele entrou, porque ele venceu o calor do ano e eu sempre defendi que o Anthony Edwards devia ter vencido. Uhum. Mas a minha maior crítica ao Lamelo é porque, na minha opinião, ele não joga de acordo à sua maior qualidade, Que é passar. que é passar a bola. O Lamelo, em questão de talento, é o melhor passador da NBA depois do Nikola Jokic. Tipo assim, a gente pode ter o Trae Young, a gente tem o Luka Doncic. Cara, o Luka Doncic é um cara que entra nessa questão também. Mas eu tô falando aqui só de passar a bola. O Luka Doncic, obviamente, é o melhor jogador do que ele. Mas só de passar a bola, cara, as leituras do Lamelo não são normais. Não são normais. É algo muito raro. E, e eu fico muito puto, porque os poucos jogos do Hornets que eu vi, as poucas vezes que eu parei para assistir, seja contra o Cleveland, seja contra os Bucks, contra o Denver, que na verdade é essa, eu nunca vou sentar para assistir um jogo dos Hornets. Eu vou sentar para assistir um jogo de um time que tá jogando contra os Hornets. Isso até um, tá ligado? Então, tipo assim, e toda vez que eu assisto o Lamelo, eu fico muito bravo, cara, porque ele faz umas leituras muito boas, mas ele escolhe arremessar em lances que eu fico, cara, por que você tá arremessando essa bola? Quando, tipo assim, e a mesma coisa que você falou do Orlando Magic. Se eu, Davi, do podcast do Massali, em 2026, do Brasil, de Suzano, consigo, pelo NBA League Pass, da tela do meu notebook, ver que tem duas leituras melhores do que você arremessa a bola, é impossível que você não veja, mano. É impossível. Eu acho que isso ainda é um vício remanescente de quando o elenco não fazia sentido. Sim, provavelmente. É isso mesmo. Porque, tô com as estatísticas abertas aqui, a gente tem Lamelo Ball tendo nessa temporada, olha isso, assustador, tá, Davi? 16,8 arremessos por partida. 16? Caraca, são 8 a menos. 8. A segunda menor marca da carreira. A menor foi quando ele era calouro, 13,2 arremessos por partida. Essa é a Aí, mano. segunda menor. Tipo assim, e criando, mano. Criando, tipo, 7,4 assistências e 3,1 turnovers, o que pra NBA atual é tranquilo. Sim, até pelo pace, né?
Então você vê ele arremessando 17 bolas por partida aí, 16,8. Só que o, o aproveitamento dos arremessos de quadra dele é de 40%. Escolha de arremesso, mano. Tá ligado? Tipo assim, uma coisa é você. Eu não tô com os números do Tyrese Haliburton aqui. Mas o Haliburton é um cara pass first, né? Ele passa a bola primeiro. Que saudades. Mas, Davi, eu fecho os olhos nesse momento e digo: o Tyrese Haliburton tem um aproveitamento dos arremessos de quadra maior que esse. Tem. Porque ele escolhe bem os arremessos e porque ele consegue encontrar pessoas em melhor condição de arremessar que ele. E é o que você disse, o Lamelo também consegue, mas muitas vezes ele escolhe arremessar. É. Mas eu acho que E é é um de. processo. Eu confio na capacidade do Lamelo Ball de, de se tornar um cara aí de 20 pontos e 9 assistências, 20 pontos e 8, até 10 assistências, vamos lá? Na moral? Sim, sim. Ele Porque consegue fácil. ele tá na 6ª temporada da NBA. E ele tá com a segunda menor média de pontos da carreira também, só perdendo para a temporada de calor, que é 19,2. Isso porque o volume diminuiu e ele tem passado mais a bola. Mas isso não quer dizer que ele teve uma queda de produção. Uhum. É só você olhar para os Hornets e ver que os Hornets têm vencido jogos. Porra, os Hornets só não venceram 10 partidas seguidas porque o Detroit Pistons falou: É. aqui não. Vocês estão num brilhozinho aí, mas, porra, aqui é o líder da Conferência Leste. E a informação que eu quero deixar disso é: os Hornets venceram 9 partidas seguidas, mano. O Charlotte Hornets, em 2026, venceu 9 partidas seguidas, velho. A que ponto chegamos? Finalmente, mano, sinal do quê? De trabalho bem feito ao longo do tempo. E assim, eu não sei nem se é um trabalho bem feito, tá ligado? Porque demorou muito tempo. Tipo assim, 1 hora ia ter que acertar. Mas É. não vamos atirar agora nos caras no momento em que eles estão bem, né? Porra. Uhum. Se quando eles estavam mal a gente nem falava deles direito, não vamos Boas criticar escolhas agora. de draft, né? É, Falando isso não também. vamos criticar agora que os caras estão em ascensão aí. Mas, deixa eu ver aqui a posição do Charlotte Hornets. O Charlotte Hornets está ocupando a última vaga do play-in nesse momento. 12º? Não, décimo. 10º, né? Décimo, é. Louco, tá? Maluco. E assim, já já o Atlanta Hawks roda pra eles, com certeza. Atlanta Hawks E... que foi uma das esperanças da temporada pra, ó. Uhum. Bizarro. Mano do céu, cara. Bizarro. As coisas Mas mudam enfim, muito rápido. agora com o Trae Young em Washington, vamos ver o que isso vai... Não só o Trae Young, como Anthony Davis também, né? Cara, os 12 jogos que eles vão jogar juntos vão ser Ah, incríveis. para, cara, que isso. E o pior é que você não erra essas previsões de os caras jogar pouco junto, mano. Que é o bagulho odioso. Quando, quando Paul George, Embiid e Maxey estavam em bons momentos, você falou assim, esses caras não vão jogar 20 jogos juntos. Eles Foi. jogaram 17, mano. Pô, que bagulho assustador, viado. Você é um otário, mas um otário que tem razão, tá ligado? Enfim, falamos aí de Detroit Pistons, falamos aí de Charlotte Hornets, e eu quero continuar no assunto armadores. Lamelo Ball e a capacidade de liderar times à vitória. Eu achava que o Lamelo não tinha essa capacidade. Mas ele começa, e não só nessa temporada, mas desde o final da última, a migrar o jogo. Não, vamos falar dessa temporada mesmo. Final da última, porra nenhuma. Ele começa a migrar o jogo agora com peças melhores na equipe para esse estilo mais vou criar para esses caras aqui, tá ligado? E tendo a Sim. consciência de que ele pode confiar no arremesso deles, principalmente do Concnupo. É Concnupo? Sei lá, pô. Eu já falei que eu nunca vou aprender a falar o nome desse moleque. E aí, mano, me vem à mente do tipo, o Lamelo segue? É uma pergunta muito imbecil, mas
Ele segue sendo só um membro da família Ball, o mais talentoso dos membros da família Ball, tá ligado? Ou agora você olha pra LaMelo Ball com condições de... com um elenco melhor e vê, ah, tá, então esse é o real LaMelo que a gente nunca pôde ver? Tipo, sabe? Existe a possibilidade agora de botar um pouquinho de fé no LaMelo pra conduzir esse time a playoffs, por exemplo. Cara, eu acho que é possível colocar um pouco de fé sim, mas eu acho que você é muito mais otimista quando o assunto é LaMelo Ball do que eu, Tá. tá ligado? Porque o fato dele ter 40% de aproveitamento de quadra, mesmo jogando bem, porque, gente, muitas vezes a eficiência de jogador nem é sobre atleticismo, nem é sobre qualidade, é sobre tomada de decisão. Uhum. Você escolhe melhor as coisas que você vai fazer em quadra. E o Lamelo, para mim, ele é uma incógnita. Porque ao mesmo tempo que ele é muito inteligente, ele é muito burro. E de verdade, se, aí é algo mais meu. Se com 6 temporadas na NBA você não mostrou uma evolução na escolha de arremesso, você não vai melhorar nisso. Porque já deixou de ser algo técnico. Porque técnica ele tem. É algo de postura, é algo de personalidade. Sabe? É diferente, por exemplo, quando o Allen Iverson tinha essa média, mas ele estava arremessando, indo pro garrafão contra gigantes nos anos 2000. Contra o É cheque, diferente. literalmente. Exatamente. Então, são contextos completamente diferentes. E o Allen Iverson tinha que fazer aquilo. Uhum. Senão o time não vencia. O Lamelo não precisa fazer isso. Ele não tem que arremessar a bola de três de uma perna toda vez, todo jogo. Ele não tem que fazer isso. Tudo bem que algumas ele acerta e é realmente absurdo. Mas é aquela coisa, é a questão do valor do arremesso. Não é um arremesso muito valioso, porque a chance de acertar é pouca. Por que, por exemplo, eu falo que o Yannis é um dos melhores pontuadores do século? Ah, mas ele só pontua de uma forma e você não consegue parar. Hum. É exatamente isso. A mesma coisa. Você vai falar que o Shaquille O'Neal não era um bom pontuador? O Patrick Ewing tinha mais ferramentas do que o Shaquille O'Neal. E ele era o melhor pontuador que o Shaquille O'Neal? Não. Não, cara. É. Tá ligado? É uma mentalidade Bruce Lee, né? Eu não tenho medo do lutador que treinou 10 mil chutes, mas do que treinou 10 mil chutes, o mesmo chute 10 mil vezes. Mano. Velho. E aí, Então, e aí, tipo, você vai puxar, não é nem o Bruce Lee que falou isso, tá ligado? Porque eu sou assim, mano. Aqui eu só só trago falou um referência. nome aleatório. Minhas referências são numéricas. Foi É, Bruce Lee ou Muhammad Ali? Um dos dois. Um dos dois Lee. Zoeira. então, mano, e pra mim o Lamelo é isso, mano. 6 anos na NBA e a sua escolha de arremesso não melhorou, beleza. Mas não pode O volume ser. diminuiu. Mas pra mim, cara, nossa. Não pode ser um sintoma de 6 anos no Charlotte Hornets. Enfim, Pode como você ser. disse, eu sou mais otimista sobre o Lamelo Ball do que você. É, Peguei os números do Tyrese Haliburton aqui e em nenhuma temporada da carreira de Tyrese Haliburton ele teve menos de 45,7% de pô, ele aproveitamento é dos muito arremessos de quadra. gostoso, né, mano? Na Caraca, velho. última temporada, inclusive, ele teve 47,3% de aproveitamento dos arremessos de quadra. Na temporada que ele mais teve arremessos, ele teve 15,2, né? Quase coisa um pouco perto dos 16 do Lamelo nessa temporada, e ele teve um aproveitamento de 47,7%. Tyrese Quantas Haliburton já assistências teve, nessa temporada? liderou a liga em assistências 10,9. Mano, É isso. Assim, a gente tá falando de jogadores diferentes, né? Tipo, obviamente. Mas eu vejo um padrão a ser seguido, tipo assim, porra, existe a possibilidade do Lamelo Ball se tornar um cara mais eficiente e que distribui melhor a bola. E esse é o caminho correto pra ele conseguir liderar esse time dos Hornets, tá ligado? sim. Enfim. Se eles contratassem o Herbert Jones, aí eu acharia legal. Caralho, o cara tem que falar do Herbie Jones em algum momento, mano. Mas sabe o que é o pior? Faria sentido. Faria, Faria mano, sentido. faria. Porque o Lamelo, ele. Defensivamente, né? Porra. Ao contrário do irmão Lonzo, É. ele deixa a desejar aí. Tá.
E defensivamente também o time dos Hornets tem a presença de Moussa Diabaté. Moleque, eu te falei, né? Falou. Observa esse cara em alguma outra partida, observa as movimentações defensivas dele, da mesma forma que eu tenho observado a Dembona pelo Philadelphia 76ers. Coisas pequenas, mano. Leituras de tipo. é, Subir pro toco por trás do defensor primário, por exemplo, Tyrese Maxey defende lateralmente um armador até perto do aro. A Dembona vem por trás de Tyrese Maxey e dá esse toco porque o cara tem que tirar essa bola do Max, tá ligado? O Uhum. Moussa Diabaté faz a mesma coisa. Quando é jogado para fora do perímetro, ele não deixa o jogador menor que ele, o jogador do mismatch, receber a bola. Ele nega esse passe com todo o atleticismo que ele tem. E ele tem, tá ligado? E é uma coisa que eu vejo no Adembona também. Tipo assim, irmão, aqui fora eu sou um mismatch. Mas você não vai receber a bola pra aproveitar esse mismatch, tá ligado? Tipo assim, Sim. no 1 contra 1 você vai me cortar sim, mas você não vai ter a oportunidade do 1 contra 1, tá ligado? Pô, essas coisas pequenas que não entram dentro das estatísticas e tal, mas que assistindo o jogo você fala, caralho, leitura de linha de passe, por exemplo, dentro do garrafão, de tirar o apoio do pivô da frente quando o passe vem picado para roubar a bola, tá ligado? Pro pivô ir para trás e você ter espaço para roubar a bola. Essas leituras simples assim, mano, são coisas que esses caras têm feito e, e são excelentes bloqueadores, os dois. A gente tá falando de Adem Boni e Moussa Diabaté. Eu amo fazer esse programa. Eu amo fazer esse programa. Porra, vai tomar no cu. Agora falando de jogadores não tão importantes, Cade Cunningham. Você tem um take sobre o Cade que você queria trazer, então joga aí na mesa. Caramba, verdade. A gente acabou falando do Detroit e eu nem acabei Uhum. citando isso. Mas eu falei pra você que ontem eu tava pensando nisso, mastiguei bastante isso. E eu prefiro ter o Cade Cunningham no meu time do que o Luka Doncic. Davi, o Cade Cunningham é melhor do que o Luka Doncic? E aí eu fiz uma pergunta pra você no off, que é tipo assim, pô, se você prefere ter um certo jogador no seu time do que outro, não quer dizer que você acha esse certo jogador melhor do que o outro. Eu acho que existe uma linha tênue, eu acho que não é como é que fala? Uma ciência exata, eu acho que tem casos e casos, só que, cara, nessa situação, eu não sei se eu tô com birra do Luca, porque eu já falei isso pra você sabe disso, que eu odeio ver o Luca Doncic jogar, Uhum. eu odeio. Eu acho que é muito chato ver ele jogar, porque ele reclama o tempo inteiro, ele não se esforça defensivamente. Pra mim, às vezes alguns passes dele são geniais, mas muitas vezes só são geniais porque é a única opção que ele tem, porque ele segura a bola demais. A escolha de arremesso, às vezes, pra mim também me pega um pouco. E pra mim, o Cade Cunningham é um jogador muito mais inteligente, muito mais consistente, entende muito melhor o jogo coletivamente. E é isso, pra mim o Cade Cunningham é melhor hoje. É isso, falei. O estrago que esse corte vai fazer. Cara, Se semana passada eu tratar o Stephen Curry por 30 segundos como tratam o LeBron há 20 anos, já deu BO. Pô, agora eu falei do tesouro, esquece. inclusive teve um cara que me respondeu no YouTube, no episódio, questionando, tipo, porra, tratamento que o Curry sempre recebeu, que bom tratamento é esse, né? Porque até ele vencer em 2022, ele era muito criticado ainda, fazia uma comparação dele com Kevin Durant. E eu refleti sobre esse comentário dele, eu vi 20 minutos depois que ele fez o comentário, e eu falei, caralho, esse cara tá certo. Tipo assim, É algo recente. eu muito possivelmente estava enviesado pelo tratamento recente do Curry, tá ligado? E, e saiu da minha cabeça o fato de o Curry ter sido realmente questionado. Tipo, tá, mano, mas ele pode liderar um time sozinho? Porque ele não tem um Finals MVP. E ele foi É, questionado mesmo. Mas eu acho que o Curry, o hate direcionado ao Curry, é um hate que é derivado do hate ao Golden State Warriors como um todo. sim. Tá ligado? O que eu quero dizer com isso? Obviamente o Curry recebeu hate dentro da própria franquia quando escolheram ele para construir em torno, ao invés do
Esqueci o nome. Você tá Era falando do o outro Monta armador. Ellis. Isso, Monte Ellis. Caralho. É, os Warriors fizeram uma escolha, né? Em um momento de abrir mão do Monte Ellis para construir ao redor do Curry. E o Curry foi criticado nessa época, né? Época que poucos assistiam NBA aqui. E muito se falou até, tipo, porra, mano, só porque o cara é filho de jogador, filho de ex-jogador, É. tá ligado? Então, sim, existiram críticas em relação ao Curry dentro da própria franquia e depois essas críticas em relação a ele conseguir ser o jogador mais importante do elenco. Ele se machucou muito antes de 2014, mano. Sim, muito, mano. Nossa. E a capacidade dele de... E eu quero que isso fique claro também. Eu não odeio o Curry de forma nenhuma. E eu não... Odeio assim. Vai tomar no teu cu. E eu não seguro esses argumentos que eu usei no último vídeo, no último episódio, contra o Curry, tá ligado? Foi realmente um exercício de tratar o Curry como tratam o LeBron. E aí, nesse processo, eu sim deixei de levar em conta o fato de que o Curry foi odiado realmente. Ele foi odiado dentro da própria franquia. Mas eu acho que esse hate vem muito dos Warriors terem sido campeões e da galera odiar mais os Warriors e por isso odiar o Curry. Tipo, não é um ódio 100% direcionado ao Curry, esse ódio pós-títulos aí, tá ligado? Sim. E a galera criticava o Curry por ser o jogador do Golden State Warriors. Enquanto que o ódio ao LeBron, ele independe de franquia. Ele acompanha o LeBron por onde ele for, tá ligado? Foi esse exercício que eu tentei trazer. E eu vou responder esse cara, inclusive, porque... E é incrível como quando as pessoas comentam sem te atacar, sem te xingar, normalmente elas têm bons argumentos. A Uhum. pessoa que fala assim, caralho, quando o bebê cai de cabeça, quando criança vira isso aí, ela não tem argumentos. Ela não tem argumentos, tá ligado? Agora o cara comentou com argumentos e eu falei, caralho, real. Porra, e é assim que a gente discute basquete, caralho. Mano, cu. É. Enfim. Essa semana nós dois sofremos com isso, né? Você falando Ah, do mas Curry e eu do Duran. a gente mereceu. Sim. É muito ruim o fato de que esses sejam os vídeos que mais têm repercussão nos nossos perfis. São os vídeos que mais têm repercussão. Tipo assim, enquanto a gente faz conteúdos analíticos muito bons, diga-se de passagem, aqui no outro lado da comunidade de basquetebolística brasileira, e esses posts morrem no desconhecimento. É foda, mas é como as redes sociais Às funcionam. vezes nem nasce. Às vezes nem nascem, porque você fala assim, eu não vou postar isso aqui. É. Quanto Ninguém vai tempo, querer há saber. quanto tempo eu não posto um gráfico? Chega a coçar a minha mão de vontade de postar um gráfico. Mas não tem Sim. pra quê, porque eu tenho que pagar minhas contas também. Enfim, onde eu queria chegar falando sobre o Stephen Curry era nesse comentário que o cara fez. Agora, voltando ao que você falou, Luka Doncic e Cade Cunningham. Cade Cunningham. O hate que você vai receber nesse corte não chega nem perto do hate que eu recebi por falar aquilo sobre o Curry. E eu acho Não. incrível. Eu acho incrível. Mas é isso. O bom é que é a sua opinião, não é só por engajamento. É, Esse que é o mano. bom. É isso que eu amo. É a tua opinião, porra. Você realmente pensa assim. A gente Isso não tem que ser faz que nem em valorizado. outros lugares que só falam Para. Para. pra ter engajamento. Vou ter que bipar de novo essa porra desse. Por quê? A gente não pode falar nome Ah, caralho. Vai tomar no cu. Para de dar trabalho pro editor, porra. Ó, a situação é a seguinte. Eu entendo o que você tá falando. O Luke é um gênio. Um gênio. Ele é. E ao contrário do que eu acreditava, o Jimmy High Roller fez um vídeo chamado O Pior Defensor da História da NBA. E é o Luka na capa. E ele faz a análise estatística defensiva do Luka e vê que ele é um jogador mediano defensivamente. O problema e o motivo dessa visão que a gente tem do Luka ser um defensor horrível, ser um Jalen Brunson, ser um Trae Young, é o fato de os lances nos quais ele defende mal serem lances em que ele desiste de defender. Tipo assim, Nem é por ele questão técnica, né? nem é. Porque, por exemplo, Jalen Brunson e Trae Young, qual é a semelhança entre esses caras? Eles são pequenos. Eles são pequenos. Eles não têm capacidade física de defender melhor. Agora, o Luka tem mais de 2 metros, mano. Uhum. Tipo assim,
Esse cara não tem Qual que é capacidade qual que é a física. desculpa, tá É ligado? falta de vontade, mano. É falta de motivação defensiva. E isso pra mim é imperdoável. E aí você linka isso com o que eu falei anteriormente de eu estar cada vez valorizando mais jogadores que são dispostos e desempenham bem dos dois lados da quadra. Eu começo a olhar pro Luka, mesmo ele sendo um defensor mediano e não horrível, como alguém ruim de assistir, mano. Eu Sim, acredito que o Luka pode gerar vitórias pra um time. Não tenho a menor dúvida disso, sim, tá ligado? sim. Mas se eu Já provou isso, tenho. né. Já provou isso, pô. Ele levou o Dallas Mavericks até onde levou. Agora, se eu vou começar um time e eu tenho que escolher entre Luka Doncic e Cade Cunningham, talvez eu escolha o Cade, mano. E é Isso doentio da minha parte. Talvez se eu tivesse realmente dinheiro suficiente pra investir numa franquia, eu escolhesse o Luka e eu esteja escolhendo isso agora por não estar presente na situação, pode ser. Mas olhando da onde eu olho, daqui de Curitiba, daqui do cu do sul do mundo, de Curitiba. Curitiba, eu eu digo do alto da minha insignificância que talvez eu começasse uma franquia hoje com Cade Cunningham. Isso diz muito sobre a sua opinião, mano, de Isso diz verdade. muito sobre a forma como a gente vê basquete, mano. Sim, Diz muito sobre a forma como a gente entende o jogo e de como a gente gosta de ver o jogo sendo jogado. sim. E sabe o que pra mim é o pior? Porque, por exemplo, essa preguiça defensiva do Luka, eu entenderia no começo da carreira. Mano, onde só tinha ele. Cara, ele era a produção ofensiva do Dallas Mavericks. Hoje você tem LeBron James e você tem Austin Reeves. Nossa, o Austin Reeves hoje consegue produzir muito. O que ele tá Se jogando ele de não se machucasse, basquete, ele ia ser All-Star. Se o ele que não ele se tá jogando machucasse, de ele ia, basquete é surreal, mano. tá Né, ligado? contra o 76ers, o Lucas saiu lesionado no começo da partida e o Austin Reeves meteu 35 pontos, mano. Aí, mano. Ele não é só um pontuador nato. Ele não é Ele um é Ken Thomas. é, ele é um criador de jogadas absurdo. É, teve um Então, tempo que, inclusive, quando o Anthony Davis estava na equipe, que o net rating do Austin Reeves com o LeBron era o maior da liga. Era o aí, ó, maior entre dois jogadores. Tipo tá assim, ligado? bizarro. É, mano. Então, por exemplo, esse peso ofensivo que você, nossa, tem que carregar, cara, de verdade, não existe mais, não. Não Uhum. existe mais. Então, qual É, que é a desculpa? é muito foda porque é muita qualidade ofensiva. E eu acho que tirar o Luka da bola é quase que como tirar o Jokic da bola. Mas a gente Putz, eu consegue tenho. olhar, a gente consegue olhar para os dois e saber que a forma como o Jokic cria é muito diferente da forma como o Luka cria. É, exatamente. Até pela posição em que os dois jogam, mas o Jokic é muito mais efetivo. Não sei se efetivo é a palavra, porque eficiência dá pra gente calcular em números. Eu acredito que o Jokic é mais inteligente Sim. nas escolhas e ele não. A jogada pro Jokic não começa partindo do corta-luz, não começa Uhum. partindo da posse de bola, essa posse de drible, essa posse de o que eu não sei o que eu quero explicar, tá ligado? Mas olhe Cara, pra Luka Doncic, olhe pra Nikola Jokic, você vai entender que a posição da quadra onde eles começam o ataque é muito diferente. O Jokic consegue começar um ataque fora da bola para receber essa bola e criar o passe. O sim, Luka, se ele começa fora da bola, ele recebe essa bola para arremessar. Ou ele sim. recebe essa bola num corta-luz indireto para jogar nesse jogo de dois homens. O Jokic, ele tá sempre pensando em criar para os companheiros primeiro. Eu espero que eu tenha conseguido explicar aqui, Sim. porque se não, peçam aí nos comentários também que eu faça um vídeo sobre essa diferença depois e foda-se. Cara, uma forma que eu vejo de tentar explicar isso, pelo menos para deixar claro na minha cabeça, é assim, ó. É possível, na verdade, não só possível, mas como recorrente, um jogo de 20 pontos do Jokic e ele ter dominado a partida. Eu não vejo isso acontecendo com o Luka Doncic. Tá, Um jogo onde ele tem 20 pontos e ele dominou a partida. Eu não vejo isso. tá, entendi, Porque mano. se ele teve 20 pontos, é porque ele tentou muito e errou. O Jokic não. A gente Nem o tem Giannis, jogos. nem o Shea. E por isso que ele não tá na mesma prateleira que os jogadores.
A Por gente isso que pra consegue ter mim jogos de 20 pontos do Jokic com uma eficiência altíssima, onde ele só não tentou mais arremesso porque ele estava não precisou. ocupado vencendo a partida, tá ligado? Exatamente. Entendi. O Luka não. O Luka ele precisa ter 30 pontos de média pra ter um bom jogo, tá ligado? Tá, É a forma que eu vejo. tá. Porque não só porque a gente tá acostumado a ver ele ter mais de 30 pontos por jogo, não é isso. É porque se ele não tiver, cara, pelo menos 25 pontos, ele não consegue ser efetivo. Eu quero fazer um paralelo com isso, e eu entendi o que você quis dizer. Vou pensar se concordo ou não. Mas eu entendi, você passou claramente o que você quer dizer. Mas eu vou fazer um paralelo ao Cade Cunningham, que é que o. Qual é o nome do perfil? O canal, na verdade. Thinking Basketball. Eles fizeram uma análise de um jogo do Cade, onde ele teve 14 pontos. 14 pontos, 6 rebotes, uma coisa assim. Que todo mundo falou, caralho, um jogo muito abaixo do Cade Cunningham. Aí os caras fizeram uma análise do jogo de todas as leituras que o Cade fez. Principalmente do lado defensivo da quadra. E aí, tipo, é esse. E o, o- a moral do vídeo, vamos falar assim, é falar: é esse o valor que a súmula não transfere. É esse o Uhum. valor que a súmula não demonstra. Esse valor de fazer essas movimentações defensivas, fazer essas escolhas ofensivas, ao invés de ter esse arremesso, você criar um passe de alto valor de conversão para o seu companheiro embaixo do aro, que diferencia um cara como o Cade, por exemplo, do Lamelo Ball, tá ligado? Então, e eu acho que essas coisas faltam um pouco no Luka, mano. Tipo, ele é muito inteligente ofensivamente. Tipo assim, principalmente criando no corta-luz. Muito, muito. Sim, Poucos caras criando a partir do corta-luz são melhores que ele. Tá ligado? Se tem sim. alguém melhor que ele criando a partir do corta-luz hoje. Mas no lado defensivo é muito complicado. É, mano. Tá ligado, Foda. mano? É muito foda. Porque por E muito tempo a gente colocou Yannis acima do Jokic justamente por conta do valor defensivo do Yannis, mano. Então não uhum, dá pra gente só olhar pro Luka agora e desconsiderar o que ele entrega no lado defensivo da quadra. sim. Principalmente por ser falta de motivação. É muito foda Hum. sentar aqui e ficar batendo no Luka por 20 minutos, tá ligado? Mas, sei lá, eu acho que muita gente compartilha desse pensamento também. Porque estatisticamente compensa ter o Luka no time. É. Muito, tá ligado? Só que é aquilo, né? Do talvez o teto de produção com o Luca seja maior do que com o Cade. Sim. Mas o piso, não sei. Não sei se concordo. Porque Então, eu tô soltando isso, porque é algo que eu pensei agora. Eu também não Tá, sei se eu concordo. tá. É que o piso com o Luka é playoffs, tá ligado? O Luka consegue carregar um time coerente, mais de peças fracas, pros playoffs. Sem dúvida. Por exemplo, é, o Luca ele conseguiria sair da situação. Por exemplo, coloca ele no lugar do Cade. Você acha que o Detroit Pistons chegaria mais cedo aos playoffs do que chegou? Mais cedo? É, Sim. entendi. Mas é que a estrutura dos Pistons seria outra, né? Sim, Assim, é, é o Luka, mano. Ofensivamente, ele vai vencer jogos. sim. Não tem o que falar. Mas é aquilo, se a gente tá falando, por exemplo, se a gente fala do Yannis, a gente critica a incapacidade dele de arremessar os três. Uhum, Se a gente fala do Luka, a gente critica a falta de vontade defensiva e essa dominância na bola dele no ataque. sim. Se a gente fala do Shai, a gente critica a quantidade de vezes que ele realmente se joga no ataque e, enfim. Ainda ressaltando que eu acho mais feio de assistir o Luka desistindo de um contra-ataque na defesa do que o Shai se jogando em cima de um defensor. Mas tudo bem. Mas quando a gente fala do Jokic, por exemplo, o que você critica? Cara, o que teria para criticar seria a defesa, mas o ataque dele é tão eficiente que isso não faz diferença. E ainda assim, protegendo o ar, ele é um bom defensor. É, Porque ele é porque ele imenso, tem 2.500 tá ligado? e é Então, tipo, maçudo. onde eu quero chegar com isso é, quando você chega em jogadores desse nível de prateleira,
você começa a criticar coisas que são muito pequenas, porque a comparação é o Jokic, tá ligado? É, Então, tipo, se a gente vai falar desses caras, tem que citar esses pontos negativos que parecem não fazer sentido, mas que senão é só elogio e a gente não. E elogio não gera like. Não, mentira. é. E é E é- e é e é assim que a gente também consegue perceber no que o que que a gente consegue, o que que a gente valoriza mais no jogo. Pô, Porque de verdade, mano, nesses jogadores, de verdade, pra mim, o ranking que você fizer, cara, eu vou entender todos os argumentos. Se você sim. achar o Shai em primeiro e o Jokic em quarto, eu vou entender todos os argumentos, mesmo discordando. Uhum. Agora, e pra gente conseguir entender o que a gente valoriza mais, a gente tem que achar essas coisinhas que a gente, Perfeito. valoriza mais. Então tá tudo certo. Perfeito. É, falando em valorizar, valorize o tempo em que esses dois imbecis ficaram conversando com vocês aqui. Pô, avalie a gente no Spotify, deixa um comentáriozinho. Se você tá assistindo a gente no YouTube, deixa a sua curtida, se inscreve no canal. E eu quero entrar na parte desse episódio agora, onde a gente fala sobre coisas não relacionadas a basquetebol. Boa. Eu tô lendo um livro, Davi Alves, chamado Torto Arado. Você não falou isso no último episódio? Não, eu falei de Frieren no último episódio. Ah. Que inclusive vou ter que assistir a segunda temporada agora. A primeira temporada acabou de forma magistral. Porra, que coisa linda. Tô lendo um livro chamado Torto Arado. O livro triste do cacete, mano. Moleque, eu não consigo continuar o livro porque é triste, mano. Você lê e sente angústia, tá ligado? Pô, Sim, muito triste, mano. E fala sobre a vida de pessoas em situação análogas à escravidão dentro de uma fazenda, né? Pessoas que sim. trabalham na fazenda para receber casa e comida. E não é um livro que faz uma análise sociológica disso, não. É um livro que conta uma história mesmo, tipo, né, de uma família que vive nesse ambiente e os decorreres desse ambiente. Triste. Bonito, mas triste. Completamente triste. Enfim. Trágico, mas bonito. É, pois é. O que você tem consumido aí, além de Bad Bunny? Cara, Devi tirar uma foto de na quando verdade eu te... nem consumo Bad Bunny, porque quem consome é a Nayumi, Eu também não. e Ana Carolina e consome aqui ela também. vai pro show dele dia 21, tá. Tem isso. Hã, mas tá chegando a época de Oscar, né, e eu sempre adoro ver os filmes, e eu assisti o Hamnet, que tá sendo indicado para o melhor filme. E Hum, eu falo com tranquilidade que é o filme que eu mais chorei em toda a minha vida. caralho. Eu tenho uma amiga, Fernanda, um abraço, Fer, que ela postou um story depois de ter visto esse filme e o rosto dela tava inchado. Mano, Ela tava parecendo a Mônica. cara, é Bizarro. é duro, mano. Você sabe qual que é o contexto, mais ou menos? Não, não faço ideia. Cara, Hamnet é o nome do filho do Shakespeare. O Tá, filme é a história do Shakespeare, tá. tá ligado? E a peça, ele perdeu esse filho quando o filho dele tinha, tipo, 9 anos, Hum, e ele escreveu a peça Hamlet para lidar com o luto. E tá. Hamlet é a peça que fala: "Ser ou não ser, eis a questão", Sim, Hamlet onde vem essa eu tô fala. por dentro. Boa. E aí ele fez essa peça para lidar com o luto do filho, que é o Hamnet. E aí o filme conta essa história, mano, como ele sofreu com esse luto. O foco é um pouco mais na mãe, tá ligado? Que é Anne Hathaway, o nome dela, pra variar. Hum, E e aí, mano, conta essa história, velho. E tipo assim, e é de uma forma tão bonita, mas tão triste, mano. é isso. Cara, é muito triste, mano. É muito triste. Pô, Nossa. a gente tá numa vibe triste, né? O que tá acontecendo? Pior, cara, pior. Acho que é o colapso do planeta, né? Porque, pô, É, mano. eu postei nos stories, um dia antes da gente gravar esse episódio, eu zerando a polia no tríceps. Sim. E eu só tô ouvindo música emo pra treinar, porque a tristeza ela te dá um poder que, mano, nem a raiva dá, porra, tá ligado? Sim, isso é verdade. Eu sofro dores ali que eu nem sofri, mano, tá ligado? Mano, ó, você me perdoa, tá? Mas toda vez que você posta um vídeo treinando com alguma música emo tocando, eu vejo o vídeo daquele cara. Eu lembro do vídeo daquele cara, o moleque, não tem genética, não tem nada. Só precisa de 8. É eu contra o mundo, todo mundo contra mim. E o cara tá fazendo um agachamento, mano.
Bom, eu acho que esse é o momento em que a gente diz que este foi o podcast do Massali. E eu fui e continuarei sendo o Massali, seu host, apresentador, mediador desse Roda Viva, não, choque de cultura esportiva de baixo custo. Até a próxima, pessoal. É isso. O cara terminou com é isso e foda-se.